Olá, boa noite. Que bom que você chegou aí, que vocês chegaram aí. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui para louvar o nome dEle, para a gente orar. Sabe que a gente está num período bastante complicado, né? E esse enclausuramento que foi provocado faz com que a gente fique longe das pessoas. E essa distância, imagina só, distanciou a gente até mesmo da igreja, né? E a igreja é um lugar tão comum, pra gente a igreja é um lugar tão familiar, que é estranho chegar um sábado, uma quarta ou um domingo e a gente não ir à igreja, né? Eu estou aqui na igreja sede onde eu sou pastor, no distrito onde eu sou pastor, igreja central de Mandaguari, e é muito estranho eu estar aqui na igreja e a igreja estar vazia, né? Eu estou aqui, é o horário costumeiro de culto, nós sempre nos reunimos aos domingos às 20 horas, né? Em alguns lugares é às 19, mas tradicionalmente o culto de domingo é às 8 da noite, às 20 horas. E dessa vez eu estou aqui e a igreja não está aqui. Como o mundo muda, né? Como as coisas mudam rapidamente. Mas louvado seja Deus que a gente tem pelo menos esses meios, né? A tecnologia nos fornece pelo menos esses meios para que a gente, mesmo distante fisicamente, a gente consiga estar juntos, a gente consiga uma proximidade. Eu estou vendo bastante gente entrando, bastantes amigos, alguns aqui do distrito, outros lá do distrito de Cornélio, outros amigos de Londrina, Maringá, Campinas. Que legal, fico feliz que vocês estão conosco hoje. Eu quero apenas dar alguns recados antes que a gente faça uma oração e depois então a gente medite na palavra de Deus. O primeiro recado é que eu vou fazer um sermão hoje, nesse horário de culto, mas na próxima semana a igreja vai estar participando de um movimento muito especial. Na próxima semana a gente começa a Semana Santa, e a Semana Santa começa no próximo sábado, e então tem sábado, domingo, e a gente vai até o outro domingo. Durante toda a Semana Santa, nós vamos estar acompanhando o programa junto com a Novo Tempo. Então eu não vou fazer o sermão daqui, todos nós juntos vamos acompanhar com a Novo Tempo, e você é convidado a participar de toda a Semana Santa aí na sua casa, aí com a sua família. Você também deveria compartilhar os links da Semana Santa para os seus amigos que não são adventistas, afinal de contas vai estar todo mundo em casa. E está todo mundo em casa, eles vão estar provavelmente assistindo alguma coisa na TV ou no celular, no smartphone. Por que não assistir a Semana Santa? O pastor Luiz Gonçalves vai estar pregando, o Arautos do Rei vai estar cantando. Não é porque a gente não vai se encontrar pessoalmente com as pessoas que a gente não pode ser missionário, não é verdade? Então aproveite a Semana Santa para você mandar o link lá da Novo Tempo, para que seus amigos que não são cristãos, não são adventistas, que eles possam assistir. A gente sabe que esse momento as pessoas estão mais sensibilizadas por causa de toda a situação. Alguns dados da Novo Tempo dizem que o número de estudos bíblicos, de pedidos de estudos bíblicos, cresceu exponencialmente nesses últimos dias. Então as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. Talvez aquele seu familiar que relutou durante tanto tempo quando você convida ele para vir para a igreja. Talvez aquele seu amigo que você já orou por ele durante tanto tempo. Talvez agora seja o momento. Talvez agora seja a hora que ele vai ser convidado e ele vai então assistir e o Espírito Santo vai tocá-lo. Tá? Então não deixe de se envolver com a Semana Santa. Durante o período da Semana Santa eu não vou fazer essas lives, né? Não vou estar pregando aqui. O que eu vou tentar fazer, o que eu vou procurar fazer são vídeos para que a gente assista pelo menos ali de manhã, 1 ou 2 minutinhos, vídeos curtos. E para quem é do distrito, posso estender isso também no Facebook, a gente tem um outro aplicativo que se chama Zoom, não sei se vocês conhecem. Os cultos de quarta eu vou fazer por esse aplicativo, mas eu posso colocar o convite, se você baixar o aplicativo, eu posso colocar o convite da reunião no meu Face para que
para que vocês participem dessa reunião de quarta-feira no Zoom, porque o Zoom ele proporciona uma interatividade maior, tá? O horário de culto vai ser às 20 horas também, que é o horário costumeiro dos cultos de quarta-feira. Então, eu vou pregar hoje, vai passar então na quarta-feira fazer um culto pelo Zoom, para ter uma interatividade maior. Daí sábado começa a Semana Santa começa no sábado e termina só no outro domingo, no domingo da outra semana. Terminada a Semana Santa, então, daí, se a gente ainda continuar nessa situação, eu volto então nos domingos à noite a fazer essas lives e daí vou fazer uma série mais profética que todos nós estamos querendo saber, né? Então, o que as profecias têm a nos dizer sobre o que está acontecendo agora? Será que isso mostra que Jesus está mais perto de voltar? Sabe, eu tenho pensado muito que talvez o Senhor Jesus esteja mais perto da gente do que a gente imagina, né? Talvez ele esteja mais próximo do que a gente pensa. Dito isso, gostaria de mais uma vez cumprimentar aqueles que estão chegando agora, que chegaram depois que eu os cumprimentei. Que bom que você está participando aqui. Louvado seja Deus. E o meu desejo e minha oração que eu tenho orado é para que essa mensagem, que os momentos que a gente vai passar junto aqui, que eles possam ser relevantes na sua vida espiritual, tá bom? Vamos fechar os olhos então para que a gente ore. Grandioso Deus, bondoso Pai, louvado Senhor seja o seu nome, porque o Senhor existe e o Senhor nos ouve, Pai, quando nós oramos. Senhor Jesus, eu agradeço muito, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona para que a gente consiga ter, através dos meios tecnológicos, ainda uma comunicação, mesmo que fisicamente distantes. Eu te peço, Senhor, que através desse canal, o Senhor possa falar com todos nós, todas essas pessoas que estão entrando agora no Face, nessa live, eles estão procurando a sua palavra, um conforto que vem do Senhor. E eu te peço, Pai, que pelo seu Espírito, essas pessoas possam encontrar o conforto, a esperança que estão buscando. Que o seu Santo Espírito fale conosco. É o que nós humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? O tema de hoje é ansiedade. Como lidar com ansiedade? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, tá bom? Tá com a sua Bíblia aí? Gênesis capítulo 12. Nós vamos começar a ler no versinho 1 e a gente vai ler do versinho 1 até o verso 4, tá bom? Você achou aí na sua casa? Olha, o texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Agora vamos para o capítulo 15. A gente vai ler do versinho 1 até o 6, tá bom? Capítulo 15 de Gênesis. A gente vai continuar essa história a partir do verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse:
Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A gente vai ler ainda um outro trecho, capítulo 16. A gente vai ler de 1 a 5 também, tá bom? Que diz assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Até aqui. É no capítulo 12 de Gênesis que começa a história de Abraão, um dos personagens mais lembrados, um dos principais personagens da Bíblia. Seu nome ainda era Abrão, como nós vimos aqui no texto. O nome dele só vai ser mudado por Deus no capítulo 17. O nome Abrão significa pai exaltado e Abraão, pai de um grande número. Por isso Deus mudou o seu nome. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, e esse chamado incluía uma ordem e também uma promessa. A ordem era que ele saísse da terra de onde ele habitava e a promessa que Deus faria dele uma grande nação. Sabe, normalmente nós não gostamos muito de mudanças, né? Ainda mais se são mudanças inesperadas. Abraão não tinha um plano, não tinha uma rota, não tinha um destino. A decisão em obedecer provou que sua segurança não estava depositada em um lugar, nem em uma situação, mas a sua segurança estava depositada em uma pessoa. Abraão confiou naquele que havia feito o chamado, em Deus. Está a sua segurança depositada em algum lugar? Sua segurança está depositada em alguma situação? Ou a sua segurança está depositada em uma pessoa? Os acontecimentos das últimas semanas escancararam a fragilidade do homem, a nossa fragilidade e a fragilidade das estruturas que durante séculos as pessoas construíram. Um vírus e de repente tudo muda. Onde você tem depositado a sua segurança? Em algum lugar, em alguma situação ou condição? Ou você tem depositado a sua segurança em alguém, em uma pessoa, no Senhor? Voltando para Gênesis, quando nós chegamos ao capítulo 15, que nós também lemos, novamente Deus aparece a Abraão. Veja, cerca de 8 anos havia passado, desde o chamado do capítulo 12 até o capítulo 15. E durante esses 8 anos, Abraão havia esperado. Interessante que quando Deus chamou Abraão, Abraão imediatamente obedeceu o chamado do Senhor ali no capítulo 12. Ele partiu e foi para a terra de Canaã, para onde Deus o levou, mas o que não foi tão imediato foi o cumprimento da promessa. Nesses 8 anos, Abraão esperou o nascimento de filhos, mas os filhos não chegaram. Por isso nós encontramos Abraão dizendo no versículo 3, Senhor, o Senhor não tem me dado filhos, um servo meu será o meu herdeiro. O Senhor disse que eu seria pai de uma grande nação, mas já se passaram 8 anos. Se passaram 8 anos e nada. Ao que Deus respondeu, veja. Deus respondeu para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas. Assim como as estrelas são incontáveis, incontável também será a tua descendência. E o texto diz que Abraão creu em Deus novamente. Mas o tempo continuou a passar. Dias, semanas, meses, anos. Você gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar? A gente chega então no capítulo 16, que nós também lemos por último. E quando nós chegamos no capítulo 16, amigos, como o texto mesmo nos diz, 10 anos haviam se passado.
Já pensou? 10 anos. Onde você estava 10 anos atrás? 10 anos não é pouca coisa. Sabe que eu achava, quando eu era mais novo, achava muito interessante quando as pessoas começavam a contar lembrança e falavam assim, nossa, isso aqui aconteceu há 10 anos atrás, né? E eu ficava pensando, nossa, a pessoa já tem uma certa idade, né, para ter essas lembranças de 10 anos e tal. E hoje eu me vejo com lembranças de 10, só de ministério eu já tenho 13, como o tempo vai passando. 10 anos não é pouca coisa. Quando nós chegamos no capítulo 16, já havia passado 10 anos. Imagina um casal que não pode ter filhos. Um casal que deseja ter filhos, mas não pode ter filhos. Abraão e Sara não podiam ter filhos. E talvez as décadas fizeram com que eles acostumassem com essa ideia. Mas então, Deus aparece e fala, olha, vocês vão ter filhos, e não só filhos, vocês vão ser pais de uma grande nação, e o próprio Messias viria deles. É claro que eles ficaram ansiosos. É claro que eles desejavam ver o nascimento daquele filho, o nascimento daquele menino. Então eles esperaram e esperaram. Durante aqueles 10 anos, eles conseguiram controlar a sua ansiedade, mas agora já não dava mais. Nós precisamos fazer alguma coisa, eles devem ter pensado. Acredito que Sara devia se sentir pressionada, não poder dar um filho ao seu esposo, a Abraão. Talvez passasse na cabeça dela com muita frequência, será que o chamado que Deus fez é um chamado para Abraão, mas não é um chamado para mim? Será que Deus escolheu Abraão, mas não me escolheu? O tempo estava passando. Então, Sara tem uma ideia. Era costume naquela época, naquela região, que se uma mulher não pudesse dar filhos ao seu esposo, sua escrava poderia ter filhos por ela. Essa lei existia mesmo no Código de Hammurabi. Contudo, essa não era a vontade de Deus. Deus nunca aprovou a poligamia, mesmo que fosse comum naqueles dias. Mas esse foi o plano sugerido por Sara para tentar resolver aquela situação. Abraão deveria se deitar com Agar, uma escrava, e ter filhos com ela. E isso aconteceu. Abraão aceitou a ideia e então, amigos, Abraão adulterou. Abraão pecou. Sobre isso, Ellen White tem um texto no livro Patriarcas e Profetas, a escritora americana, e ela diz assim: Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho. Preste atenção nisso. Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitida uma demora para provar sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Você entendeu o que ela quis dizer aqui? Ele não esperou. Eles não conseguiram esperar. A ansiedade em ver a realização daquele sonho, daquele desejo. A ansiedade levou Abraão ao pecado do adultério. E esse pecado teve consequências dramáticas no futuro de Abraão, da sua família e também dos seus descendentes. Você é ansioso? Você está ansioso? Você está ansioso com essa situação? Como enfrentar a ansiedade enquanto nós aguardamos uma resposta de Deus, enquanto nós aguardamos para que as coisas melhorem? Sabe, é normal que a gente fique ansioso, ainda mais numa situação como essa, diante das notícias que nós estamos lendo todos os dias. Às vezes, lá na minha casa com a minha esposa, às vezes a gente fica algum tempo sem pegar o celular e ver as notícias, parece que está tudo normal, né? Mas quando nós voltamos a pegar o celular e acompanhar as notícias, a gente percebe que essa não é uma situação como as outras. Normal ter ansiedade, e talvez você esteja ansioso. Contudo, irmãos, a grande questão, e isso é importante a gente entender, é que se nós não soubermos lidar com a ansiedade, ela pode gerar graves consequências psicológicas, físicas e também espirituais. A ansiedade pode nos levar a pecar, assim como aconteceu com Abraão. A ansiedade pode nos levar a tratar mal as pessoas. A ansiedade pode nos levar à revolta com Deus.
A ansiedade pode nos levar a quebrar os mandamentos do Senhor. A ansiedade pode nos levar a nos afastar dos caminhos de Deus. Como a gente lida com esse sentimento? Como lidar com a ansiedade? Você está passando por um período de ansiedade nesses dias? Quero que você abra um texto onde Paulo nos dá uma orientação sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. O verso é o 6. Filipenses. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Você encontrou aí na sua Bíblia? Filipenses capítulo 4, verso 6. E a gente vai ler também o verso 7. Olha que interessante o que Paulo diz aqui. Ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Veja o que Paulo está dizendo aqui. Que texto extraordinário, como se aplica à nossa situação. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E então, ele diz aqui o segredo. Como a gente não vai andar ansioso numa situação como essa? Ele diz assim, sabe o que você precisa fazer? Ele diz, ore. É isso que ele diz. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. O que tem deixado você ansioso nessa crise? Você está com medo por sua saúde? Você está com medo pela saúde dos seus pais? Pela saúde dos seus avós? Afinal, são dezenas de milhares de mortos. São centenas de milhares de infectados. Você está ansioso pelo seu emprego? Você está ansioso pelo seu ganha-pão? Como você vai conseguir manter o seu negócio? A gente não pode sair. Como você vai conseguir manter os seus funcionários? Como você vai pagar suas contas? O que está te deixando ansioso nesse período da história tão peculiar que nós estamos vivendo? Paulo diz, você deve orar sobre isso. É o que ele diz. Você tem falado com o Senhor sobre isso? Você tem orado a Deus? E então, amigos, e esse é um ponto interessante do texto, ele diz assim, ó, que você vai orar sobre isso e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E talvez aqui que você se pergunte, pastor, essa parte de orar eu já até sabia. Nós como cristãos, é claro que a gente ora e a gente deve orar. E o que Paulo está falando aqui não é uma novidade, mas é a verdade, é a realidade. E ele está dizendo assim, que se nós orarmos e buscarmos no Senhor, ele diz, a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus guardará o vosso coração. E daí você deve, talvez estar perguntando, pastor, mas eu tenho orado, e onde está essa paz? Eu tenho orado, desde que começou essa crise, desde que eu tive que parar de trabalhar, desde que eu estou preocupado, eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor por isso. Eu estou falando com Ele o que está acontecendo, eu estou abrindo meu coração para o Senhor. Onde está a paz? Onde está a paz de Deus, que excede todo o entendimento? Pedro também tem um texto. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Já perto do finalzinho da Bíblia. Primeiro Pedro capítulo 5, verso 6 e verso 7. Você encontrou aí?
1 Pedro, capítulo 5. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, amigos, eu tenho pensado com bastante frequência que talvez o que dificulte para que a gente de fato experimente a paz de Deus que excede todo entendimento depois que nós oramos, assim como diz Paulo, eu acho que o que nos falta talvez é de fato acreditar seriamente que o Senhor cuida de nós e que as coisas vão acabar bem. Você entende? Às vezes a gente ora e o texto fala para orar e a gente ora, mas então a gente levanta da nossa oração pensando: misericórdia, não vai dar certo. Como que eu vou fazer isso? E o vencimento do cartão é para tal dia e eu não estou vendendo e o comércio ainda não vai poder abrir na próxima semana e aquilo não vai dar certo. E você entende? Eu acredito que com muita frequência a gente pede para o Senhor, mas a gente de fato não consegue acreditar de uma maneira tão forte que isso de fato nos influencia a acreditar que as coisas vão acabar bem. Aqui o texto diz: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você acredita de fato que o Senhor tem cuidado de você? Você acredita de fato que Deus tem cuidado da sua família? Às vezes eu converso com alguns amigos de que algumas coisas que a gente crê intelectualmente de fato não fazem parte de nós, ainda não estão nas nossas entranhas, de fato que nos influenciem. Algumas coisas que nós acreditamos intelectualmente, às vezes ainda não estão internalizadas, não estão nas nossas entranhas, de maneira que isso de fato nos influencie o nosso modo de pensar, influencie o nosso modo de agir. Você de fato acredita que Deus tem cuidado de você, que Deus vai cuidar de você? Algumas pessoas dizem assim: não é que eu sou pessimista, eu sou realista. Não, amigo, você é pessimista. Porque ser realista é acreditar que Deus existe, e se Ele existe, eu posso crer que as coisas vão acabar bem. Eu posso crer que vai dar tudo certo. Interessante, Winston Churchill, ele tem uma frase, o famoso estadista britânico. Certa vez ele disse: lembro-me da história do homem idoso que disse no leito de morte que tivera muitas dificuldades na vida, a maioria das quais nunca aconteceu. Somos tão ansiosos por aquilo que ainda vem. Derramamos lágrimas que não precisaríamos derramar. Sofremos por tragédias que nunca irão acontecer. Olhe mais esse pensamento de Ellen White. Ela diz: achamo-nos num mundo de sofrimento. Dificuldades, provações e dores nos aguardam em todo o percurso para o lar celeste. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesados os fardos da vida por estarem continuamente antecipando aflições. Se tem de enfrentar adversidade ou decepção, pensam que tudo se encaminha para a ruína, que sua sorte é a mais dura de todas, que vão por certo cair em necessidade. Trazem assim sobre si o infortúnio e lançam sombras sobre todos os que os rodeiam. A própria vida se lhes torna um fardo. Mas não precisa ser assim, ela diz. Custará um decidido esforço o mudar a corrente de seus pensamentos, mas a mudança se pode operar. Sua felicidade, tanto nessa vida como na futura, depende que fixem a mente em coisas animadoras. Desviem-se eles do sombrio quadro que é imaginário, voltando-se para os benefícios que Deus lhes tem espargido na estrada e para além destes, aos invisíveis e eternos. Amém?
seja positivo, espere o melhor. Muitas vezes somos pessimistas com relação à vontade de Deus, imaginando que Deus sempre vai permitir que venha uma provação para isso nos moldar, né? É o fogo do ourives, né? Mas nem sempre as coisas vão dar errado. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Olha o que Deus está nos dizendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor são bons. Os planos que o Senhor tem para você são bons. A gente está vivendo num momento difícil, caótico. Nós estamos. Eu sei que nós estamos. Mas o Senhor tem o mundo e a sua vida nas mãos. E depois que eu me tornei pai, ficou ainda mais claro para mim que o que um pai mais quer é ver a felicidade do seu filho. O Senhor quer ver a sua felicidade, Ele trabalha para isso. Eu termino o sermão dessa noite voltando para Gênesis e para a história onde nós começamos. Gênesis 21, 1-3. Aqui diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Amém? Deus cumpriu sua promessa. É claro que Ele cumpriu. Ele sempre cumpre. Mas a ansiedade de Sara e Abraão o levou ao pecado do adultério com Agar. Pecado que trouxe graves problemas para Abraão, ali na sua casa, no seu lar, e consequências ainda mais graves e sérias para a sua posteridade. Talvez você esteja quase nesse ponto. Talvez toda essa situação tenha te deixado ansioso, preocupado, e você já tenha cogitado pecar para tentar fazer as coisas andarem. Seja pecar pensando em fazer alguma coisa aos sábados para ter alguma outra renda, seja pecar não sendo fiel nos dízimos e ofertas porque agora a renda vai estar mais curta. O Senhor tem cuidado de você. Você pode orar e esperar por coisas boas no Senhor. Ainda o último texto da escritora Ellen White, ela ainda diz assim: quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, não tenha medo de confiar nele. Mesmo que não veja a resposta imediata para as suas orações, apoie-se sobre sua fiel promessa: pedi e dar-se-vos-á. O Senhor tem ouvido suas orações e Ele vai cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, aguente mais um pouco. Ninguém vai errar por fazer o que é certo, por fazer a vontade de Deus. Não posso terminar esse sermão que fala sobre ansiedade. Eu citei tantos autores aqui, mas não posso terminar sem citar o maior de todos. Jesus fala sobre ansiedade no Sermão do Monte, e eu quero terminar com essa citação, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Aqui diz assim, então eu encerro. Palavras de Jesus, o seu Jesus, aquele em quem você confia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós,
por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Que comeremos, que beberemos, o que vai ser na nossa vida? O que vai ser se essa enfermidade chegar aqui na minha cidade? O que vai ser se o comércio não voltar logo? O que vai ser? Eu não sei o que vai ser. Mas uma coisa eu sei. Nós acreditamos num Deus real. E Ele é meu Pai. Ele é seu Pai. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que a gente espera. Talvez algumas dificuldades que a gente está orando para não acontecer, aconteçam. Mas ainda assim, o Senhor vai dar um jeito. Ele sempre faz isso. Ele abre portas novas. Coisas que a gente não imagina. Saídas que Ele faz. Então não desista de segurar na mão do Senhor. De esperar nele. Porque quem espera em Deus nunca espera em vão. Que Deus abençoe você, meu amigo. Está ansioso? Ore. Mas depois de orar, seja positivo. Acredite que vai acabar tudo bem. Por causa de Deus. Deus abençoe você. Feche os olhos aí na sua casa. Nós vamos orar para a gente encerrar. Grandioso Deus, Pai do céu. Louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor existe. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor cuida de nós. Louvado seja o seu nome, porque o seu braço é maior do que o nosso e pode nos ajudar em situações em que nós não temos forças para fazer mais nada. Senhor Jesus, a gente vive uma situação totalmente atípica, Pai. E nós estamos com medo da enfermidade, nós estamos com medo de perder nossos queridos, nós estamos com medo, Pai, por causa da situação econômica. Mas, Santo Deus, lança fora a nossa ansiedade, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a confiar no Senhor hoje e entregar o futuro nas suas mãos, de tal maneira que a gente descanse no Senhor. Nos ajude, Pai, a orar pelas coisas que nos trazem ansiedade, acreditando que o Senhor vai dar a resposta certa, adequada e a melhor. Santo Deus, que nós possamos orar e levantar da nossa oração confiantes, esperançosos e sentindo a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do Senhor. É isso que nós te pedimos essa noite e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus amigos. Bom demais ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Meus amigos aqui de Mandaguari, um grande abraço. Meus amigos de Cornélio, saudade de vocês. Grande abraço para vocês. Amigos de Londrina, de Maringá, pessoal de Campinas também. Grande abraço para vocês. Foi muito bom ver o rostinho de vocês aqui, tá bom? A gente se vê em breve. Deus abençoe a todos.